boa tarde. Bem-vindo mais uma vez ao nosso programa atual. E está chegando aí a abertura da Olimpíada do Rio de Janeiro. Vamos falar de futebol, ninguém melhor que Vinícius Gastim para dar as informações. Seja bem-vindo, Vinícius, jornalista esportivo. Obrigado pelo convite, Luciana. Sempre um prazer participar para falar de um título, aliás, o único título que a seleção brasileira masculina de futebol não tem, por exemplo, que a seleção feminina de futebol vem perseguindo há algum tempo, e de uma competição que sempre traz boas lembranças ao judô, também ao vôlei brasileiro, alguns esportes em que a gente tradicionalmente é muito forte. Me explica isso, né? Qual a diferença da seleção brasileira nos Jogos Olímpicos e da seleção brasileira de futebol, né? Que a gente fala aí que é futebol também. Também é, mesmas regras, mas a diferença básica é a idade. Na Olimpíada podem ser convocados jogadores até 23 anos e 3 atletas acima dessa idade limite. Sim. No caso do Brasil, foram convocados o Neymar, o Fernando Praz, goleiro do Palmeiras, e o Renato Augusto, que era meia do Corinthians e hoje está atuando no exterior. Essa é a diferença básica. É como se fosse uma competição de base e não de futebol profissional principal propriamente dito, como é uma Copa do Mundo, onde não tem idade mínima e nem máxima para participar. Mínima 16, 17 anos, de acordo com a formação fisiológica do atleta, né? Sim. Mas não existe um impedimento. Agora, Neymar na seleção olímpica, isso pode? Pode, através desse acordo da idade de 3 jogadores, né? E vai acontecer. Inclusive, eu vejo a Olimpíada como uma grande obsessão da CBF, um título que o Brasil não tem. Tanto é que abriu mão do seu principal jogador, que é o Neymar, numa Copa América de edição centenária, como aconteceu, o Brasil eliminado mais uma vez, né? Não chegou à decisão, frustrando todo mundo, mas para realmente ter o seu principal craque, a sua principal estrela e talvez única estrela do futebol brasileiro no momento na Olimpíada. Publicitariamente, isso faz com que o Brasil perca aquela coisa que aconteceu na Copa, do 7-1, e traga, de repente, uma medalha de ouro? Será que vai convencer? Eu acho que o torcedor? grande objetivo é realmente tentar apagar aquele 7-1, né? Mas ninguém lembra dos jogos que foram bons, né? Mas do 7-1 todo mundo lembra. Foi muito marcante. E, Luciano, isso me preocupa muito porque aquele 7-1 deixou cicatrizes e evidenciou muitas coisas que nem de longe foram resolvidas ou pelo menos se deu um pontapé inicial para se resolver, que é a questão administrativa, a questão de como a gente trata mesmo as divisões de base. A gente tem uma Olimpíada aí agora onde temos boas revelações e a maioria delas já com acordos para o futebol europeu. Hoje a gente não produz jogadores, a gente produz produtos realmente para o futebol europeu, para serem vendidos, né? E dentro desse contexto, eu acho que a Olimpíada é a tentativa de apagar uma chama que foi deixada por esses 7-1. Agora, a principal mudança, infelizmente, ela não vai acontecer. Mas, claro que seria um título importante. O Brasil é medalhista de prata 3 vezes nessa competição, 84, 88 e na última edição, em 2012, o Brasil perdeu aquela medalha para o México, né? Era favorito, mas acabou não conquistando. Tem também 2 bronzes, mas a medalha de ouro até hoje. Engraçado, né? Na Olimpíada, o que vale, né, que marca é a questão da medalha de ouro, mas, poxa vida, até se chegar a uma medalha de prata, é um favoritismo também muito grande, né? Com certeza. E aqui no Brasil, principalmente, a gente tem essa cultura de não valorizar o vice-campeão, o terceiro colocado, né? Verdade. A gente só lembra do quase, do ter chegado tão perto da vitória e não ter conquistado. Sim. Isso é uma questão cultural aqui no Brasil. Em outros países, se valoriza muito. Com certeza. A medalha de prata, de bronze. Está no ranking de medalhas, né? Não é? Você superou muitos países para estar ali naquele pódio. E acho que no futebol isso é um pouco mais latente, né? Principalmente pela questão de jejum, por ser o esporte mais popular do país, que tem maior apelo, que o pessoal discute diariamente, né? Em outros esportes até que uma prata, um bronze, principalmente dependendo da modalidade, é um pouco mais comemorado. Com certeza. Agora, tem também aí uma birra entre o COI e a FIFA, né, com esse lance do futebol. É meio complicadinho também, né? Tem um pouco. A Olimpíada ela não é reconhecida como uma competição oficial pela FIFA, né? E até por isso é necessário esse acordo entre a CBF, no caso, e o Barcelona para que o Neymar possa estar em campo. Um outro jogador que foi convocado, Douglas Costa, que seria um desses atletas acima de 23 anos,
o Bayern de Munique, clube da Alemanha, do qual ele pertence, não liberou. Então, o técnico Rogério Micali teve que fazer uma outra convocação e daí o Renato Augusto, né? Certo. Alegaram que o Douglas estaria machucado, mas na verdade houve um impedimento realmente. Ok. Daqui a pouquinho a gente vai falar desses jogos, né, que o Brasil vai entrar em campo, quais são os países, né, que o Brasil vai enfrentar. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, certo? Combinado. Mas antes tem uma coisinha muito saborosa, depois do intervalo.